Olá, turma, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês. E eu estou aqui para mais uma aula da nossa disciplina Gestão de Equipes de Alto Desempenho. Hoje nós vamos dar início à unidade 3 e o primeiro assunto dessa unidade 3 é a Indústria 4.0. Uai, professora, mas nós não estávamos falando sobre equipe, agora nós vamos mudar o assunto? Não, na verdade nós vamos continuar tratando sobre equipes. A unidade 3 ainda traz muito assunto, na verdade é tudo direcionado para a questão de equipe, mas nós vamos entender o cenário do mercado de trabalho atual, principalmente relacionado a essa questão da indústria 4.0 e essas novas tecnologias que estão entrando no mercado de trabalho, que estão afetando o comportamento das organizações e, consequentemente, o comportamento das pessoas e das equipes. Então, nós vamos entender um pouco sobre esse cenário contemporâneo da indústria no Brasil e no mundo e suas principais características, ok? Vamos lá! O conteúdo da apresentação da aula de hoje será as revoluções industriais, os nove pilares da indústria 4.0, exemplos práticos de inovações na indústria 4.0, os principais benefícios das ferramentas e da tecnologia trazida pela indústria 4.0 e vamos falar sobre emprego na era 4.0, falando aí sobre essa relação com as equipes de trabalho, ok? Então, gente, eu vou passar aqui rapidamente falando sobre as 4 revoluções industriais, porque o foco aqui não é isso, né? Não é falar sobre história, mas só para entender um pouco como que nós chegamos na indústria 4.0. Então, quer dizer, se nós estamos na indústria 4.0 é porque nós já passamos por 3 revoluções, 3 indústrias, né? Indústria 1.0, 2.0, 3.0. Indústria 4.0 ou indústria 3.0 está diretamente relacionada à revolução industrial. Então, indústria 1.1, primeira revolução industrial, que é caracterizada pela substituição da mão de obra humana pela utilização de máquinas, né? Foi a primeira revolução industrial. Depois nós falamos da segunda revolução industrial, que é a indústria 2.0, que vem com a produção em escala, linha de montagem, aí já a utilização da eletricidade e combustão. E aqui eu apresento as datas só para vocês se situarem em relação a tempo. Indústria 3.0, caracterizada por utilização de automação, robótica, computação, internet e eletrônicos. Se vocês observarem aí a data indústria 3.0, 1969, vocês conseguem situar que essa data está diretamente relacionada à utilização da internet em massa, né? É quando a internet começou a se tornar acessível para as organizações e para as pessoas, o que causou um grande impacto nas relações no mercado de trabalho e nas relações organizacionais. E a indústria 4.0, então vocês podem perceber que nós estamos numa evolução tecnológica. A indústria 4.0 está relacionada à quarta revolução industrial, que é caracterizada pela utilização de sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes de computadores, inteligência artificial e algumas outras ferramentas e recursos que nós vamos ver especificamente na aula de hoje, ok? É importante, gente, destacar que o Brasil, ele ainda está entrando na indústria 4.0. Esse conceito de indústria 4.0 também não é um conceito antigo, nós vamos ver isso no próximo slide, ok? Portanto, pessoal, indústria 4.0, ela é justamente essa transformação que está relacionado à incorporação de novas tecnologias, tanto no que diz respeito às organizações, como também no que diz respeito às pessoas. Então, uma utilização de novas ferramentas e novos recursos tecnológicos, e essas ferramentas e esses recursos
eles também vão evoluindo constantemente. Então, é um momento de mudanças drásticas e mudanças rápidas. Essa é a proposta da quarta revolução industrial, da indústria 4.0. Essa é a principal característica. Então, baseado em fábricas inteligentes. Nós vamos ver mais sobre isso. Olha aqui, eu falei para vocês que essa expressão indústria 4.0, quarta revolução industrial, não é nova, porque olha, esse termo ele surgiu pela primeira vez na Alemanha, em uma feira de Hannover em 2011. Ou seja, nós estamos em 2020, tem aproximadamente 9 anos que começaram as discussões sobre a entrada de alguns países, né, e consequentemente do mundo nessa indústria 4.0. Então, nessa feira de Hannover, essa indústria 4.0, ela estava relacionada com um projeto alemão, que tinha foco em pesquisa sobre fábricas inteligentes. Quando a gente fala de fábricas inteligentes, que é uma das características da indústria 4.0, nós estamos falando de fábrica onde os produtos eles conversam entre si, onde os equipamentos e as máquinas eles avisam o momento em que eles precisam de manutenção, eles sabem o momento que eles vão quebrar e eles próprios têm condições de se corrigirem. Nós estamos falando de uma evolução tecnológica onde as máquinas aprendem. Essa foi a primeira discussão sobre esse conceito de indústria 4.0 na Alemanha. Vamos avançar, então, falando mais sobre indústria 4.0, para que você possa entender especificamente essas características dessa indústria 4.0. Então, vimos um conceito geral e agora nós vamos para um outro conceito mais específico de indústria 4.0, onde vem falando que essa indústria 4.0 ela é baseada na integração de tecnologias inovadoras, capaz de integrar o mundo físico convencional ao mundo virtual da tecnologia digital e da internet e ao mundo biológico. Olha essa figura que eu trouxe para vocês. Eu tenho aqui então o mundo digital, o mundo biológico e o mundo físico. Então, esse mundo físico sendo representado aí pelas máquinas, pelos equipamentos, pelas estruturas da organização. Esse mundo digital sendo representado pelas tecnologias inovadoras, relacionado a esse mundo virtual, a internet, e o mundo biológico que somos nós, né? Que são as pessoas. E todos esses três mundos completamente aí interdependentes e interagindo. Quer dizer, o ser humano, o homem, conseguindo utilizar esse sistema, essa tecnologia que consegue integrar esse mundo físico e esse mundo digital. A gente vai entender como que isso é feito na prática. A indústria 4.0, olha aqui, ela é caracterizada por essa automatização extrema na vida privada, nos negócios, no governo, uma extrema conectividade com uma comunicação cada vez mais rápida. Muitas vezes a gente não para pensar em como que é a nossa vida hoje, porque as coisas acontecem de uma maneira muito natural e como nós estamos inseridos nisso, as coisas elas vão acontecendo e às vezes até ficam banais, né? Mas nós estamos nessa época em que nós estamos cada vez mais conectados. Então é só você parar para pensar, nesse momento você está conectado comigo através do mundo virtual. Olha que interessante, com a utilização de uma máquina, de um notebook, de um celular, de um tablet, com essa tecnologia de comunicação
que a internet nos proporciona, nós estamos aqui conectados. Mas fora isso, provavelmente você também está com o seu celular conectado à internet, com uma ou duas ou três redes sociais abertas. A conectividade é cada vez maior e essa automatização que nós vamos ver, né, ela está presente em todas as áreas, não é só nos negócios, mas na nossa vida e no governo, com sistemas cada vez mais integrados e substituindo cada vez mais muitas áreas, muitos empregos, muitas profissões, muitas funções que agora não precisam mais ser realizadas por pessoas, por trabalhadores humanos, porque a máquina, com acesso a essa tecnologia, consegue realizar de maneira mais rápida e mais eficaz. Isso é uma coisa que nós vamos refletir também hoje. Prestem atenção nessas duas imagens que eu disponibilizei para vocês. E nós temos uma data aí, 2005 e 2013. O que vocês notam de diferente nessas duas imagens? Eu digo para vocês que essas duas imagens foram tiradas, essas duas fotos foram tiradas exatamente no mesmo lugar, mas uma em 2005 e outra em 2013. Vocês sabem a que evento essas fotos se referem? 2005 foi a posse do Papa Bento XVI e 2013 do Papa Francisco. Olha para vocês verem como que a forma de enxergar o mundo foi alterado pela tecnologia. Em uma foto nós vemos pessoas ali participando de um evento, poucos celulares, eu consigo identificar, e já em 2013 nós só vimos essa quantidade, essa multidão de tablets e celulares. Quer dizer, as pessoas enxergando a vida por meio de um aparelho tecnológico. E nós estamos assim, não é essa que é a realidade hoje? Você vai num show e as pessoas estão ali gravando, todo mundo está gravando. Eu coloquei aqui, olha, uma revolução cujos impactos ainda estão sendo absorvidos. Como eu disse, não é um conceito antigo. Esse conceito de indústria 4.0 vem de 2011 da Alemanha. Mas as transformações são grandes e são muito rápidas. Para que uma empresa seja considerada parte da indústria 4.0, ela precisa investir em 9 tecnologias e ferramentas. Nós falamos que essas 9 tecnologias são os 9 pilares da indústria 4.0. Estão relacionadas, esses novos pilares estão relacionados diretamente a essas ferramentas tecnológicas. Vamos lá conhecer uma por uma? Então, eu coloquei aqui uma imagem que vem trazendo todas as 9, mas que nós veremos uma a uma. Segurança de informação, realidade aumentada, Big Data, robôs autônomos, simulações, manufatura aditiva, sistemas integrados, computação em nuvem, internet das coisas. Esses são os 9 pilares da indústria 4.0. E aí eu trago aqui um pilar, não necessariamente que seja o primeiro, né? Eu vou apresentar os 9. Um dos pilares, segurança de informação, que nós falamos que é a questão da cibernética, né? Olha aqui, com a expansão do uso da tecnologia, o aumento da conectividade, é necessário que as empresas também se preocupem com a sua segurança cibernética. E aí as empresas elas investem cada vez mais nessa segurança. Isso é essencial para proteger sistemas e dados de uma organização. Nós temos visto aí sempre, né? Tá aí na mídia algum vazamento de dados, algum roubo de dados, né? Justamente de dados que estão armazenados aí em sites, em plataformas digitais, e como que isso tem uma repercussão alta, e isso realmente atinge diretamente a credibilidade da organização. Eu trouxe aqui 2 exemplos, olha, proteção da segurança do produto, rastreabilidade, criação do sistema de rastreabilidade de cargas para proteína animal que deu origem ao sistema de controle de containers
canal azul, atualmente em adoção no Brasil e em seus principais parceiros comerciais. Combate a fraudes. Aqui nós estamos falando do varejo, uma notícia do varejo. Criação de dispositivo para coleta e transmissão de dados para a Cefaz São Paulo, atualmente adoção em todos os postos de combustível de São Paulo. Quer dizer, nós estamos falando aí então de sistemas sendo criados para garantir a segurança de produtos, para garantir a rastreabilidade de produtos, para garantir uma qualidade maior para o cliente. E isso faz muito sentido, né, gente? Porque à medida que as organizações utilizam mais de sistemas totalmente conectados à internet, essas organizações elas precisam sim tomar cuidado com os dados dos seus clientes, com os seus dados que estão todos ali, né, naquela plataforma virtual. E nós vamos ver, estão todos ali provavelmente na computação em nuvem. E a gente vem para um outro pilar que é a realidade aumentada. Então, a realidade aumentada, ela está contribuindo muito para essas visualizações do mundo real por meio de câmeras e sensores. Olha, até coloquei um exemplo aqui, tem um próximo exemplo no slide seguinte. Olha, um operador do chão de fábrica poderia entender como funciona a manutenção de uma máquina, realizar testes antes de partir para a prática. Como assim? Essa realidade aumentada, ela permite que os trabalhadores, os indivíduos, com acesso a uma ferramenta tecnológica, tem sido utilizado muito os óculos de realidade aumentada, que eles possam ver aquele funcionamento da máquina, dos seus equipamentos, conseguir identificar as panes, os erros, as quebras e simular aquela correção para ver se realmente aquele é o problema que precisa ser resolvido. Trouxe aqui uma reportagem da revista Exame, publicada em 11 de abril de 2019, que vem falando sobre a realidade aumentada. Assim, a tecnologia que permite ver imagens virtuais sobre objetos reais ganha cada vez mais espaço nos setores industriais de serviço. E vem falando aqui, olha, toda vez que uma máquina detecta um defeito no equipamento, um diagnóstico precisa ser feito e um componente substituído. Só que esse processo ele pode demorar horas ou até mesmo dias. E dependendo do problema, a produção ela pode ser interrompida, o que gera prejuízo para a organização. Então, para acelerar o tempo de reparo e melhorar a manutenção das máquinas, as indústrias de todo o mundo começam a ver a tecnologia de realidade aumentada como uma solução para esse problema. Olha como que funciona. A tecnologia funciona em óculos especiais que contam com câmeras para filmar o ambiente diante do usuário. Na tela dos óculos, a pessoa enxerga uma imagem digital sobreposta aos objetos físicos. Daí o nome realidade aumentada. É possível ver vídeos, acessar documentos, consultar dados na internet ou assistir a transmissão ao vivo com outras pessoas. Com essa tecnologia, trabalhadores braçais têm um computador completo diante dos seus olhos e podem seguir instruções supervisionadas por especialistas. Uma das empresas que aposta nessa tendência é a Microsoft, que oferece desde 2015 esses óculos para realidade aumentada. E aí vem falando aqui que a Microsoft no início achou que esses óculos de realidade aumentada fossem realmente ganhar espaço só na questão dos jogos e para assistir a jogos de futebol, dos games e para assistir jogos de futebol, mas que para sua surpresa está sendo um recurso que está tendo muita demanda nas indústrias, que é um dos pilares da indústria 4.0. E o Big Data? Você já ouviu falar nisso, nessa expressão Big Data? Muitas vezes a gente ouve, esse vocabulário ele está sendo muito utilizado, a gente liga a televisão, está falando de inteligência artificial, Big Data, computação em nuvem, mas às vezes nós não sabemos exatamente o que isso significa. Big Data está relacionado a um sistema muito inteligente que é capaz de capturar uma quantidade massiva de dados, uma quantidade muito grande de dados,
utilizando sistemas de informação muito eficientes e muito robustos, e ele consegue fazer uma análise dessas informações. Essas informações desestruturadas, quando a gente fala desestruturadas, é quando as informações elas não apresentam uma sequência lógica, mas eles conseguem sim, com essas informações estruturadas, criar uma lógica e auxiliar os gestores na tomada de decisão mais eficaz e eficiente. Como assim, professora? Você falou e eu não entendi nada. Na prática, o que isso significa? Big Data significa que, olha aqui, esses sistemas, eles conseguem então reunir informações sobre um indivíduo, informações que parecem totalmente desconexas, porque estão relacionadas a várias coisas totalmente diferentes do indivíduo, e esse sistema consegue fazer uma análise e guiar a organização para que a organização consiga personalizar o atendimento àquele cliente. Como assim? Olha aqui, aqueles posts no Facebook que fica aparecendo para você, falando, acesse isso, acho que você vai gostar disso. Ou as propagandas de produtos para você comprar, que às vezes você fica até pensando, ai meu Deus, esse computador tá me escutando, porque eu estava pensando nisso aqui e apareceu. O Big Data é que faz isso. Ele reúne essas informações e as nossas informações, elas estão todas na internet. Tem mais coisa na internet da gente do que dentro da casa da gente mesmo, mais informação na internet. E esse Big Data, organizações que utilizam isso conseguem fazer essa análise dos dados dos seus clientes e oferecer para eles produtos e serviços personalizados. Facebook usa isso, Netflix usa isso. Olha aqui, Netflix, quando ele vem lá, acho que você vai gostar disso. Rosilaine, acho que você vai gostar desses filmes. Ele está fazendo ali uma análise do meu comportamento no site deles, é claro, na plataforma, mas também outras informações que eles conseguem captar, coletar da internet. E aí eles vão me oferecendo esses serviços. Quer dizer que as máquinas estão aprendendo. Elas conseguem coletar e fazer uma análise lógica. É o que a gente chama de machine learning, as máquinas aprendendo. Sugestões da Netflix e de clientes dos bancos aos usuários, propagandas e ofertas de produtos e serviços, coloquei aqui da Amazon, outras companhias, via celular ou redes sociais, funcionamento dos carros autônomos, Big Data, utilizar também funcionamento dos carros autônomos, um sistema inteligente que consegue reunir, coletar informações e dar os comandos precisos e corretos para que os carros autônomos consigam realmente cumprir com seu propósito. Detecção de fraudes eletrônicas. Todas essas organizações estão utilizando Big Data. Não são pessoas que estão analisando informações, é um sistema que consegue pesquisar todas essas coisas que estão ali, parece que está escondida para a gente, mas para o sistema Big Data nada está escondido, ele consegue reunir tudo e fazer uma análise muito eficaz e muito eficiente. Isso tem ajudado muito. Olha que interessante, olha essa reportagem, Big Data chega à geladeira. Cybercook usa o arsenal digital para incentivar a alimentação saudável. Então, essa empresa aqui, o que essa empresa fez? Está utilizando esse sistema para coletar informações de possíveis clientes, de clientes potenciais e tentar influenciar esses clientes a hábitos aqui está falando hábitos saudáveis, né? Como que isso é feito? Isso é feito realmente mandando mensagem para o cliente, com um anúncio, com um post, com um comentário. O Big Data faz isso. Ele está presente, então, em todas as áreas. Robôs autônomos. Mais um pilar. Robôs autônomos. Nós não estamos, gente, vivenciando essa evolução da utilização de robôs em várias áreas.
Eu trouxe aqui uma notícia que ela é super nova, que é de março de 2020. Olha, novo robô pode verificar se pessoas têm sintomas de Covid-19. A proposta da empresa por trás da máquina é reduzir o contato com pessoas contagiadas pelo coronavírus e ter um robô autônomo. Quer dizer, ele tem autonomia para realizar atividades sem essa supervisão ali de perto de um ser humano. Então, ele tem todos os seus comandos e ele consegue executar aqueles comandos sem a supervisão. Isso tem sido cada vez mais comum. Nas indústrias, robôs autônomos, eles já são, nessas indústrias que estão mais à frente, esse conceito, essa prática já é muito expandida, mas a gente tem visto isso nos comércios, no varejo, dentro da nossa casa até mesmo, né? Aqueles robozinhos já de limpeza. A robótica não pode ser considerado um conceito novo. Realmente já é um conceito que já está vindo lá da terceira revolução industrial. Os robôs passam, nesse contexto de indústria 4.0, eles passam a ter habilidades e capacidade para trabalhar de forma automatizada, autônoma, com autonomia, sem a necessidade de supervisão direta do homem. Então, nós estamos observando essa revolução industrial, onde os robôs estão realmente tomando cada vez mais o lugar do ser humano, de muitas funções que eram executadas pelo ser humano. Mas isso é uma tendência que já vem desde a primeira revolução industrial, não é isso? Trouxe outro exemplo, olha aqui. Rappi testa robôs para entrega de comida em domicílio. Olha aí, gente, o emprego dos entregadores de comida aí é em perigo. Os robôs que viajam sobre 4 rodas e são decorados com bandeiras laranja nas antenas transportam entregas de até 35 centímetros quadrados. Então, quer dizer, nós estamos vendo realmente esses robôs tomando conta. Em alguns lugares do mundo já tem os robôs serviçais. O que isso significa? Robôs que eles trabalham na indústria de lanche, de lanchonetes, e eles que atendem e entregam comida para o cliente. Não tem mais a garçonete fazendo isso. Isso já é uma realidade em alguns países. Mais um pilar da indústria 4.0 é a simulação, então uma tecnologia que permite que os profissionais dentro das indústrias consigam realizar testes antes mesmo de começarem a executar a produção ali daquele item. Quer dizer, na fase do planejamento, essa tecnologia ela te dá essa possibilidade de você simular se aquele produto, aquele processo, do jeito que você está planejando, se realmente vai te dar o resultado que você quer, vai chegar no objetivo que você quer. Isso é a simulação. Isso traz o que, gente? Eficiência para a organização. Sexto, manufatura aditiva. O que é manufatura aditiva? Todos nós conhecemos, provavelmente a maioria de nós conhece essa manufatura aditiva. A professora não conhece. Sabe o que é manufatura aditiva? Nós temos ouvido falar muito, principalmente relacionado à impressão 3D. Olha, bastante conhecida como impressão 3D, envolve essa produção de itens por meio de sobreposição de camadas, resultando em um modelo 3D totalmente funcional. Nós já ouvimos falar da possibilidade de construção, daqui a alguns anos, de construção de casas utilizando impressora 3D. Mas hoje nós ouvimos a utilização da manufatura aditiva em várias áreas. Olha aqui, olha, ciência. Pesquisadores brasileiros criam mini fígado com impressora 3D em 90 dias. Negócios. Combate à dentadura. Neodente, líder em implantes, aposta em impressões 3D. E dentro das indústrias,
essa tecnologia também está sendo muito utilizada. Então, a manufatura aditiva é esse conjunto de tecnologias de impressão 3D, que permite criar esses objetos a partir do zero, utilizando esses modelos digitais. Então, é possível produzir peças super complexas, otimizando a utilização de recursos. E quando a gente fala otimização de recursos, nós também estamos falando uma vantagem para o cliente, porque se eu otimizo o recurso, eu também posso melhorar o preço para o cliente. Trouxe aqui mais 3 aplicações da manufatura aditiva. Uma startup que criou uma prótese com movimentos a partir da impressora 3D. Cientistas dos Estados Unidos que estão utilizando a impressora 3D para partes do coração. New Balance lança tênis com impressão 3D. Olha bem, gente. 7. Integração horizontal e vertical de sistemas. Sabe o que nós estamos falando aqui? Da cadeia de suprimentos, da supply chain, né? Nesse contexto da indústria 4.0, todas as ferramentas, até mesmo os parceiros de negócio, fazem parte de um único ecossistema. Tá tudo integrado, tudo interligado. Então, pode-se contar com cadeias de valor verdadeiramente automatizadas. E esses parceiros de negócio, a organização, seus clientes, seus fornecedores, eles estão ligados por meio dessa cadeia automatizada, por meio de sistemas digitais automatizados. Esse mundo virtual que nós falamos, que conecta pessoas e conecta essas estruturas físicas, essa interdependência, essa relação que eu falei, que é a indústria 4.0, nessa integração e interdependência do mundo físico, virtual e biológico. É aqui que nós vemos essa integração horizontal e vertical de todos os sistemas, o que é muito bom, né, em relação à qualidade de serviço e de produto, né, para o cliente, para a organização. Isso é muito bom, porque a organização ela consegue detectar aonde que estão os erros, o que está acontecendo, se o produto chegou a tempo, se o produto não chegou, aonde que o produto está, se tem defeito, se não tem defeito, se o fornecedor vai entregar a tempo, no tempo definido, se não vai, porque está tudo interligado e as informações elas correm e elas se renovam, elas se atualizam o tempo inteiro. Há um controle de tudo o que acontece, não só dentro da fábrica, mas também fora da fábrica, em relação a fornecedor e em relação a cliente. A gente vê isso o tempo todo. E nós, como clientes, a gente vê isso, né? A gente compra um produto, nós não conseguimos rastrear. O produto ele foi embalado, o produto ele foi despachado, o produto saiu para entrega, o produto está na rota tal. Tudo isso faz parte da integração horizontal e vertical de sistemas. E quando o produto chega para a gente, depois nós ainda recebemos um e-mail. Avalie a entrega, o prazo, avalie a qualidade do serviço, porque eles sabem que você já recebeu esse produto devido a essa integração dessa cadeia de suprimentos. E a computação em nuvem? Essa expressão não é uma novidade para a gente, não é? Nós não ouvimos muito isso? Constantemente a gente não ouve? Você quer enviar um arquivo para alguém, o arquivo é muito pesado. Aí você fala assim, salva na nuvem. Ou então você quer liberar espaço no seu celular. Salva esses arquivos na nuvem que você consegue liberar espaço. Como assim? Por esses exemplos a gente já consegue fazer uma relação, porque quando os dados eles são salvos, eles não estão sendo salvos na máquina, no físico, no hardware. Não é no servidor da empresa, por exemplo, né? Na CPU da empresa, ele está sendo salvo nesse mundo virtual, nessa internet, que você pode acessar de qualquer lugar, de qualquer sistema, a qualquer hora. Você não precisa estar lá na empresa, naquele computador, para você conseguir acessar o seu arquivo, porque ele está salvo nesse mundo virtual. Eu coloquei aqui alguns exemplos também que eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Michael Dell. Nós estamos falando que o Michael Dell é o dono desses computadores Dell.
agora quer a nuvem. O bilionário Michael Dell tem transformado a antiga fabricante de computadores numa líder de segmento de equipamentos para computação em nuvem, porque essa é a tendência. As empresas, elas buscam, as pessoas, elas buscam isso, é a tendência. A Alibaba vai investir 28 bilhões de dólares em serviços de nuvem após aumento de demanda por esse tipo de serviço. Coloquei de novo, olha. Com o GeForce Now, transmissão de jogos via nuvem pode virar tendência. Uma das principais tendências de mercado global nos jogos eletrônicos é a transmissão de games via internet. Já surfam nessa onda empresas como Apple, Google, Sony, além da Microsoft, que já fez testes com o Xbox Console Streaming. A nova tecnologia chamada de Cloud Games, jogos na nuvem, consiste em fazer com que dispositivos móveis ou consoles mais simples do que atuais consigam executar jogos que pedem aparelhos mais avançados. Olha que interessante, isso tudo utilizando a tecnologia da nuvem, porque você não vai precisar, não é do físico, do hardware para conseguir executar o programa. Que interessante, gente. E o nono, internet das coisas. Gente, internet das coisas, sabe o que isso quer dizer? Que todas as coisas têm internet. Nós estamos nesse mundo onde a internet está em tudo. Nós estamos nessa era de conectividade. Eu coloquei aqui, olha, uma casa que ela está totalmente conectada, sabe? Todas as coisas estão conectadas. A pessoa, às vezes, ela está chegando em casa e ela, com o controle remoto, ela já acende a luz, liga o ar-condicionado, enfim, liga o som, faz o que ela quiser ali, liga a televisão. Então, nós estamos nessa internet, trata dessa conexão entre objetos físicos, ambientes e pessoas em uma rede, possibilitada graças a dispositivos eletrônicos que viabilizam a coleta e a troca de dados. Essa internet das coisas é o que nós estamos falando. Dentro de uma empresa, você está num setor e você tem ali acesso a um equipamento que permite que com um simples toque você acesse, você ligue uma máquina que está a metros de distância de você, a minutos de distância, que está bem longe, você consegue ali ligar, desligar, acessar, verificar se está funcionando normalmente ou não. Internet das coisas, a internet conectando tudo, fazendo essa integração entre os sistemas. Quando esse mundo digital encontra com o mundo físico e com o mundo biológico, o que nós temos é soluções inteligentes. Nós temos alterações no que diz respeito à mobilidade, na área da saúde, na área da indústria, no varejo, no comércio, nas experiências personalizadas do cliente, nessa experiência de loja. Então, é isso que nós temos. Aqui no Brasil, nós também temos muitos exemplos aí de tecnologia 4.0 sendo utilizada. Olha, metrôs que trabalham sem maquinista, plataformas 100% digitais para ensino à distância, caixas automáticos, não é? É o que eu falei, as coisas elas vão acontecendo e elas vão se tornando tão normais que a gente não percebe todos esses avanços e as coisas que desapareceram por causa dessa evolução tecnológica. Gestão da qualidade na indústria 4.0. O que vai mudar? Pensem, o que vai mudar na área da gestão da qualidade quando as indústrias, quando as organizações aqui no Brasil, de fato, entrarem nessa indústria 4.0? Olha, então a gente pode falar o seguinte, essa utilização 4.0 voltada para esses processos da qualidade, ela vai permitir maior qualidade nos itens finais. Eu tenho maior controle sobre a operação, eu vou ter mais eficácia, mais valor na cadeia produtiva e um cliente mais satisfeito com esse produto e com essa organização. Mas temos muitos outros benefícios para a gestão da qualidade, assim como para as organizações de maneira geral, mas eu gostaria que você pensasse aí nessa qualidade que é tão importante, nessa gestão de qualidade que é tão importante, como que essas
ferramentas tecnológicas, elas podem contribuir muito para a eficácia dos processos de gestão da qualidade. Aumento de produtividade, olha, menos erros também, gente, redução de erros, sistemas inteligentes trabalhando. Economia de tempo, controle em tempo real, prevenção de panes e acidentes, redução dos custos, otimização dos recursos naturais, olha. Melhor controle de qualidade, produtos customizados, modernos e competitivos, o que gera uma experiência única para o cliente. E traz o que para a organização? Eficiência, competitividade. Como eu disse, gente, o Brasil ele ainda está se desenvolvendo nessa indústria 4.0. Né? Então, nós podemos dizer que nós ainda estamos dentro da terceira revolução industrial. Nós estamos num patamar muito diferente em relação aos países desenvolvidos que já estão na quarta revolução industrial. O que nós identificamos aqui, eu trouxe um dado de 2020, apenas 2% das empresas adaptaram todos os seus processos à chamada indústria 4.0. 2% das indústrias do Brasil. Olha o que eu disse. E de 5 a 7% delas adotam apenas algumas novidades, segundo a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, de março de 2020. Mas vale destacar que essas tecnologias e esses recursos que eu apresentei, eles estão presentes nas organizações aqui no Brasil, não na totalidade, mas a gente já consegue identificar a utilização de muitas dessas coisas, com os exemplos até mesmo que eu passei, né? Computação em nuvem, inteligência artificial, robôs sendo utilizados. Mas em relação à totalização da utilização desses recursos, apenas 2%. E o emprego na era 4.0? Como será essa questão do emprego em uma era de robôs inteligentes e pontos automatizados de serviço? Olha aí os robôs serviçais que eu falei, olha a imagem aí. Como que fica você, como que fica eu nessa era de 4.0? Olha aqui, 85% dos trabalhos que existirão em 2030 serão novos. 85% em 2030, daqui a 10 anos, ainda não existem, então. 85% dos trabalhos ainda não existem. E como que nós vamos nos adaptar a essa novidade? Né? Então, às vezes as escolas elas nem sabem o que preparar, porque a inovação esperada para 2030 ainda nem chegou. O avanço tecnológico, gente, ele leva o fim de algumas atividades, mas é preciso que a gente pense que da mesma forma que algumas atividades elas vão ser eliminadas, elas vão deixar de existir, muitas outras vão surgir, outras oportunidades em diversas áreas, conforme as demandas, que as demandas elas também vão mudando. Não é isso? As demandas do mundo, do Brasil, elas vão mudando. Envelhecimento da população, preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade, com qualidade de produtos. Né? Então, todas essas demandas fazem com que surjam novas oportunidades. Nós precisamos pensar o seguinte: o que muda essencialmente com a indústria 4.0 é o perfil do empregado. Então, você precisa pensar que você precisa ser um profissional que seja capaz de se adaptar às mudanças. Nós não estamos falando que a indústria 4.0 é marcada por essas disrupções, por essas mudanças constantes e drásticas. E se é isso que vai acontecer, então você precisa se adaptar a essas mudanças. Então, um profissional, olha, com novas habilidades, dentre as quais há de atuar de forma colaborativa com os robôs, para aumentar a produtividade, dentre outras características. Mas não é só isso não, gente. Não é só conseguir trabalhar de forma colaborativa com o robô, não. É trabalhar de forma colaborativa com outras pessoas. Olha o próximo slide. Uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial apontou que daqui a 5 anos, 35% das habilidades atualmente consideradas essenciais vão mudar. Quer dizer, olha o que eu disse, nós precisamos ser um profissional que tenha capacidade de adaptação, porque as mudanças elas já são
Que vai mudar, isso já tem previsão. A tendência é essa, que as coisas sempre vão estar mudando. E sabe o que mais que o Fórum Econômico Mundial fala? Que as habilidades que vão ser mais requeridas são habilidades relacionadas a comportamento, habilidades comportamentais. Sabe algumas delas? O que eles falam, o que eles apontam? Essa pesquisa vem falando que o mercado de trabalho vai requerer do profissional habilidade de trabalhar para o outro. Olha que coisa! Trabalhar para o outro, não é nem trabalhar com o outro, nesse caso não, mas trabalhar com o outro também. Capacidade de trabalhar em equipe, gestão de pessoas, capacidade de resolver problemas complexos, flexibilidade cognitiva, ou seja, você ser capaz de acessar seu conhecimento, as informações que você tem, estruturar e dar decisões a respeito de alguma coisa. Ele vem apontando 10 habilidades que serão requeridas. Depois, se você tiver curiosidade, acesse, por favor. Então, nós precisamos pensar que esse profissional 4.0, ele precisa estar em constante aprendizado. Como preparar sua equipe para a indústria 4.0? E aqui nós estamos chegando ao final, porque eu quero só fazer uma reflexão. Nós falamos sobre tantas coisas e, na verdade, o que eu preciso é que você consiga enxergar essas informações no contexto do trabalho em equipe. Com tantas informações, com tantas mudanças, com esse mercado somente se desenvolvendo, com cada vez mais utilização de tecnologia, como que é essa gestão de equipe? O que muda? Olha, eu trouxe aqui as mudanças que essa indústria 4.0 ela traz. Ela vai demandar com certeza esse investimento em equipe. Então, novas tecnologias, novos processos, esse aumento da competitividade exige também que o profissional ele caminhe junto. Ele precisa estar apto para trabalhar com essa tecnologia, mas também para enfrentar os desafios do mundo real, dos relacionamentos, porque não são só tecnologias e robô, né? São os conflitos diários, são as tomadas de decisão, o relacionamento com o outro. Então, nós como profissionais, como gestores de equipe, como membros de equipe, nós precisamos saber que nesse mundo 4.0, nós vamos precisar de habilidades diversas. Preciso de habilidades técnicas? Preciso, mas também preciso de habilidades comportamentais. Nós vimos muito isso na semana passada, não vimos? Nós não vimos? Ser capaz de confiar no outro, me comunicar bem, saber perdoar o outro, não é? Trabalhar com o outro. Ser a criatividade, olha o que fala, olha, os profissionais precisam de criatividade e dinamismo para solucionar problemas e reinventar conceitos. E isso é uma das características que o Fórum Econômico Mundial aponta como habilidade que vai ser essencial para nós, trabalhadores, gestores de equipe ou membros de equipe. Eu quero que você pense sobre isso. O que nós precisamos pensar, gente, é que essa tendência de inovação, isso veio para ficar. Então, pode ser que daqui a algum tempo, muitas funções vão ser substituídas, mas ainda assim haverá espaço para nós. Em funções de supervisão, ou trabalhando com o outro, em áreas de criação, de inovação. Mas nós precisamos ter ciência de que constantemente será necessário nos adaptarmos. E para finalizar, então aqui nós chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha ficado até esse momento. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à disposição no e-mail institucional, no Moodle com o chat aberto no horário da nossa aula. Na verdade, das 8 às 9, o chat vai estar aberto lá no Moodle. Se você também quiser falar comigo pelo Microsoft Teams, pelo Skype, eu também estou à disposição.
E para finalizar, olha, o que nós podemos falar sobre a indústria 4.0, que ela vai fazer uma transformação. Ela já tem feito uma transformação, né, ao redor do mundo inteiro. Aqui no Brasil, mesmo que tão devagar, né, assim, nós já podemos ver essa transformação e essas mudanças que são trazidas por todos esses recursos e essas ferramentas. E mais ainda, a transformação nas pessoas, em mim e em você. Nós estamos vivenciando isso. O que a indústria 4.0 pede de nós? Adaptação constante, aprendizado constante. Né? É isso que nós precisamos ter ciência, que nós estamos em uma era onde nós precisaremos aprender a aprender, né? E também de trabalhar com o outro. Na próxima aula nós voltamos falando mais sobre equipes, ok? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.